Começando mais um podcast com negócios, o nosso podcast do Café com Negócios. E hoje nós vamos falar sobre tecnologia, inovação e como o setor público ele está ajudando e transformando o nosso Mato Grosso do Sul. Voltando aqui com o nosso podcast com negócio para falar sobre inovação, tecnologia e como o setor público está transformando e ajudando a transformar o nosso Mato Grosso do Sul para esse assunto, que é um assunto talvez um dos mais importantes do nosso Mato Grosso do Sul nesse momento. Eu costumo dizer que o nosso estado, nós estamos, e aí depois eu vou apresentar todos aqui, mas eu costumo dizer o seguinte: nós estamos na hora certa, no lugar certo e no melhor estado para se estar nesse momento no nosso Brasil, o nosso Mato Grosso do Sul. Para falar sobre isso, eu, em primeiro lugar, vou apresentar a minha amiga Kemi Maro, porque além de ser minha amiga, minha parceira de bike. É um prazer ter você aqui, nossa procuradora do Estado de Mato Grosso do Sul, coordenadora jurídica da Fundect e no nosso bate-papo, né, Kemi, precisamos falar sobre esse assunto, precisamos falar sobre tecnologia, precisamos falar sobre inovação. E aí o Márcio também, que está aqui com a gente hoje, o Regis, faz parte desse processo todo. Mas eu queria dar as boas-vindas a você, porque nós somos cavaleiros aqui no podcast. E seja bem-vindo ao nosso podcast com negócios. Muito obrigada, Djan. É um prazer estar aqui, receber seu convite e falar de um tema tão instigante que é a tecnologia e inovação, principalmente na administração pública, de onde eu venho. E tão presente no nosso dia a dia, né? Porque não existe mais o nosso dia sem tecnologia, né? Com certeza. Como diz o Márcio, e depois eu estava ouvindo esses dias, né? No arroz, enfim, nós vamos falar disso daqui a pouco. Daqui a pouco a gente chega lá. Para falar sobre esse assunto também, eu recebo o meu amigo Regis Pereira Borges, superintendente do SESI Mato Grosso do Sul, bacharel em Direito, possui 25 anos de vivência em cargos de gestão executiva, marketing, vendas e liderança de equipes. Eu achei que era possui 25 anos de idade. Eu falei que alguma coisa está errada aqui, ó, Regis. Comecei cedo. Começou cedo. Seja bem-vindo, meu amigo, ao podcast com negócio. Muito obrigado, Jean. Obrigado pelo convite. Meu amigo de academia, eu esqueci de falar. A gente Nossa tenta, academia né? virtual. A gente tenta. Obrigado pelo convite. Prazer estar contigo. Kemi, Márcio, prazer estar com vocês aqui para falar de um tema tão importante quando se pensa em transformação do ambiente de negócio. Você não faz transformação de um ambiente de negócio sem passar por inovação, né? Por pensar diferente. E eu acho que como sistema indústria, sistema S, o sistema indústria SESI, nós somos um indutor, um agente desse processo, facilitando muitas das vezes o que as políticas públicas buscam, e eu acho que o governo do estado tem sido muito feliz nesse propósito, e os colegas da Fundect aqui vão poder falar bastante sobre isso. E as ações? Mas eu acho que com as ações, mas eu acho que a gente pode ser um braço importante, tem sido um braço importante nessas articulações e implementações e operacionalização de algumas iniciativas nesse sentido. A gente vai falar um pouco sobre isso. E o Sistema S como um todo, né? O SESI, Senai, enfim, todo o Sistema S também respira tecnologia, respira inovação, né, Regis? Isso aí nós vamos falar sobre isso também, porque isso já está no DNA também do Sistema S, né? Nós não vivemos mais sem isso, de novo. E para fechar esse trio vou dizer aqui, de ases aqui que nós recebemos hoje no podcast, eu recebo o meu amigo Márcio de Araújo, que eu encontro mais fora de Campo Grande, mais fora do estado que em Campo Grande, porque isso não é... Pois é, né, interessante isso. A gente encontra em eventos no Brasil inteiro, menos em Campo Grande, o que é um resultado de muito trabalho disso. Diretor-presidente da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul, graduado em Administração de Empresas, mestre em Agronegócios e doutor em Desenvolvimento Rural. Membro do Conselho Deliberativo do Sebrae Mato Grosso do Sul, meu amigo virtual e agora presencial, Márcio de Araújo. Seja bem-vindo ao podcast com negócio, meu amigo. Muito obrigado pelo convite. Obrigado por estar aqui junto com a Kemi, junto com o Regis e contigo para falar do que é o motor do desenvolvimento do país e desse estado, que é o ensino, que é a ciência, tecnologia e inovação. Não tem país algum, ou estado, ou cidade que tenha chegado ao desenvolvimento sem investimento nessas áreas.
E a importância disso também, né, Márcio? Porque quando a gente pensa em inovação e tecnologia, eu já estou indo direto ao ponto, tá? Só pra Sim, gente, claro. a gente pensa, parece que ela é muito distante da gente. E ao contrário, né? A tecnologia e inovação, ela está no nosso, no café da manhã. Começa no café da manhã, só como exemplo, né? Mas Em só um tudo, né? exemplo. Eu estava numa reunião recente, agora. Eu ando pouco, assistindo né? uns vídeos, você tá Sim, vendo, né? Você ótimo. tá antenado. Em relação, por exemplo, o leite. Olha, você toma o leite. Para fazer o leite, tem pesquisa aqui no estado forte que trabalha com leite. Tem pesquisas que trabalham com a soja, com o milho, com o trigo. Então, você tem várias pesquisas que já trabalham no agro e que colocam e ajudam a colocar com mais rapidez e com mais sabor esse alimento na sua mesa já na manhã. Então, o alimento ele passa também do almoço, no seu jantar. Então, ele já tá nisso. Esse investimento que ninguém vê. As pessoas acham que a ciência está longe, não. A tecnologia alimentar, a segurança alimentar, ela está muito avançada para propiciar a segurança alimentar para as pessoas terem que se alimentar durante o dia. E não só isso, a saúde. Se você for olhar os medicamentos que foram colocados hoje à prova ao longo de muitos anos, inclusive a própria vacina da dengue, ela passou pela Fundect, por exemplo. Se hoje estão sendo vacinados pela dengue, houve no passado um investimento um acordo com a empresa do exterior também, francesa e uma americana e uma inglesa também, que propiciou testar a vacina juntamente com a Fundect aqui no estado, Mato Grosso do Sul, e essa vacina já está sendo colocada agora para a população. E essa coisa da Fundect participar às vezes também. Um outro exemplo também, a gente tem um programa chamado PPSUS lá, que trabalha com a dengue também, então da dengue, normalmente, outro problema nosso sério é a dengue. Já tem uma forma de você conter a reprodução daquele mosquitinho. A reprodução, né? Você já tem uma patente nesse sentido. Entre outras, então, aqui na UCDB tem o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia que trabalha com bioinspiração molecular, que já está preparando a próxima geração de alimentação da carne, sanidade animal. Então você já tem um avanço e essas pessoas dando palestra no mundo todo, levando o nome de Mato Grosso do Sul como referência. São milhões investidos para que a gente tenha a solução de sanidade animal, a solução de saúde também. A gente passou pela Covid aí e todo mundo trabalhou pela Covid. A vacina não saiu em 8 meses. Foram 30 anos de conhecimento agregado, conjuntos que deram a vacina. E aí agora também falando de inovação. Quanto que a gente investe em empresas, startups, aí agora começando o trabalho com o programa Centelha, com a FINEP, com o programa Tecnova, com a FINEP. Calma, Depois eu conto. Depois você conta. Já vou chegar, mas falar que agora, além de investir na academia com as universidades, tirar o que está na gaveta das universidades, tirar o conhecimento, tem muito conhecimento acumulado, é hora de também trabalhar com as empresas e preparar essas empresas inovadoras para darem soluções para a sociedade, gerando valor e resultado. Mas aí, é exatamente esse o ponto, Márcio. Eu estava pensando ontem nesse nosso bate-papo aqui, Kemi, e é um olhar, né? O estar nesse momento que nós estamos legal, Mato Grosso do Sul, é vitrine, estamos transformando e ajudando a transformar o nosso estado, mas também tem uma mudança de hábito, uma mudança no nosso olhar, parar de ser fornecedor de matéria-prima, né, aquela matéria-prima básica, e começar a fornecer tecnologia e inovação. Exportar tecnologia, exportar inovação. E isso, ter o Estado, ter o setor público, ter o setor privado alinhado nessa mesma direção faz diferença, né, Kemi? Sim, com certeza. E esse é o caminho do desenvolvimento econômico mundial, né? Inclusive, quando a gente olha países asiáticos que estão aí despontando no mercado, o fruto disso foi o investimento lá atrás. Investimento na pesquisa básica. Tem que ter o começo, né? Tem que ter o início de tudo. O investimento na pesquisa e no desenvolvimento é crucial para desenvolver realmente a inovação, as tecnologias que vão agregar aquele produto, que vão capacitar os recursos humanos que serão necessários para trabalhar com isso. E isso... Não existe nada da noite para o dia, não, né? Não tem. Porque a inovação... senão é muito imediatismo, né? Exatamente. A gente tem que começar a pensar. É o que o Marta está falando aqui, são 30 anos para trás para ter uma vacina Exatamente. em 8 meses, né? Exatamente. Nada é da noite para o dia, né? Justamente. A inovação ela se faz com centenas de pequenos passos. Então, assim, quem começa a investir agora, a inovação que está começando agora, com centenas de ontem... ou centelhas? Também, os dois. O programa da Fundect também é muito importante nisso. É uma mola propulsora mas também. Desculpa te interromper, mas essa, digamos, tijolo a tijolo, né, etapa a etapa, a gente vai construindo, a gente constrói hoje o futuro que a gente vai colher. A gente não tem uma previsão, né? Não é algo que a gente fala assim, mas se a gente não plantar também, a única previsão que a gente vai ter é que não vamos colher nada. Com certeza. Né? Então, inovação em tecnologia, essa mudança tem que ser também comportamental, né? Sim, e por isso a inovação ela tem essa conjugação da incerteza e do risco. E é por isso que o papel do Estado é importante.
Porque o capital de risco, ele não vai se arriscar, não vai investir em algo que é muito incerto ainda. Não só arriscado, mas incerto. Porque a gente não sabe se isso realmente vai surtir uma solução inovadora no final. E é por isso que o Estado tem que fomentar lá atrás. O papel do Estado na pesquisa básica, ele é crucial para que se desenvolva mesmo a inovação. É esse combustível inicial, né? Essa força, essa base, né, Márcio? É isso, né? É isso, é o que ela falou. Na questão da inovação, quando a gente investe em empresas, o Estado, que o Estado empreendedor, ele assume um risco, aquele risco inicial, que às vezes o empreendedor ele não tá, é difícil o empreendedor bancar aquele começo. Então, o que os grandes países fizeram, os Estados Unidos já fizeram lá nos anos 40, 50, tá? O Vale do Silício começa assim. Esses dias, né? Em 1955, o Vale do Silício começa dessa forma, com um investimento brutal do governo americano para criar o que eles têm hoje. Então, esse investimento não vai acontecer em 5 ou 10 anos, é um contínuo que vai levar a assumir os riscos também, vai ter os problemas, mas vai ter as soluções. Então, você tem Apple, tem Microsoft, você tem a Intel, você tem uma série de empresas inovadoras que nasceram de um grupo de pensadores que com investimento inicial também de um governo que acreditou nesses malucos também, né? Então agora a gente faz acreditar também essas pessoas, e aí o que o Estado faz agora? Ele olha e fala, vamos empurrar o Estado para colocar o Estado no mapa da inovação do Brasil e talvez mundial para ser referência. O próximo, na verdade, eu vejo o Mato Grosso do Sul é o próximo à frente de avanço de ecossistema do Brasil. Sensacional. Meu superintendente Regis, quando você pensa tecnologia e inovação, e aí eu estou falando do SESI como um todo, não tem como hoje deixar de fora esse assunto, né? Ele é parte principal do projeto SESI, né? De qualquer projeto, né? Até dar um passinho para trás, só para conectar aqui com o que os colegas da Fundec estavam comentando, eu acho que o nosso ambiente no estado do Mato Grosso do Sul para inovação, esse ecossistema, ele está sendo desenvolvido de uma forma muito bem feita. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando se investe lá na academia, em desenvolvimento de pesquisa, inovação lá na academia, isso de alguma forma não pode, como alguns anos atrás acontecia, ficar só na academia. Não sai de lá, né? Não sai da academia. Eu vejo assim, todo esse know-how que, especialmente, a Fundec tem implementado para tirar da academia tudo o que se desenvolve em termos de pesquisa e inovação e transformar isso realmente em alguma solução de valor para a sociedade. Eu acho que aí é onde eu puxo a conexão com o sistema indústria, né? O SESI, a gente está muito entusiasmado com esse posicionamento, né, desse ecossistema de inovação capitaneado pela Fundec, porque a gente acredita nisso, a gente acredita que esse é o caminho. E as experiências, né, como já foi citado aqui em outros países, demonstram que, se não for dessa forma, muito provavelmente a gente vai continuar. Mas aí, Regis, não é nem uma questão de. Aí eu concordo com você, não é nem. É mais do que acreditar, é o que dá certo mesmo, né? Exato. Nós não estamos inventando a roda. Exato. É ao contrário, nós estamos fazendo só o arroz com feijão, que já é feito desde os anos 40, que o Márcio está dizendo aqui, obviamente, mas precisa ter gente preparado para isso, né? Tirar de fato do papel. É o que você está falando, sai da academia, vamos botar isso de verdade na rua, né? Para rodar. E essa acreditação, digamos assim, ela precisa de validação, né? E essa validação, se não tiver a base, que é o que a gente está falando, não tiver esse primeiro start, fica muito difícil para o inovador, para aquela pessoa que quer de verdade desenvolver um projeto, né? A gente tem um olhar assim para esse movimento que está acontecendo aqui no estado, otimista, e nossos esforços têm sido, de fato, para tentar atuar numa frente, assim como outros agentes também que nós temos aqui no estado, que já atuam proporcionando um processo de inovação aplicada, né? Tentando fazer com que essas iniciativas realmente elas tenham tração, que elas estejam em ponto de crescimento, né? De growth. Então, hoje, por exemplo, dentro do SESI, a gente tem uma iniciativa que é o nosso hub de inovação, que é a nossa startup, que a gente carinhosamente batizou de startup.
Ali, nós estamos falando ali da Barão do Rio Branco, na frente do Belmar Fidalgo. Isso. Quem cuida de lá é o Odilon, que fica lá, O Odilon é o nosso gerente. Isso. Né, O Odilon, quando ele vai pro Goiás, ele traz muito enroladinho de queijo para mim. Porque se ele não trouxer, já acaba a amizade. Eu não vou nem falar o que ele traz para mim. Piqui. É que lá em casa não pode entrar piqui, mas o enroladinho de queijo. Como eu sou mineiro, e aí mineiro... Entendi. Ele traz os produtos ali, o contrabando de cachaça. Entendi. Ó, o podcast até agora era sério, nós entramos na parte da... Já, você viu, né? Mas lá, startup, lá, vamos voltar aqui ao centro do assunto, desculpa ter bagunçado aqui, mas a startup SESI ali acaba sendo também uma referência, um investimento que também não... Até esses dias não existia, né? É inovador, né? Sim. O próprio espaço, né? Isso demora tempo. E é difícil as pessoas entenderem isso, que você precisa de 2, 3, 4, 5 anos para que um investimento como esse, né? Uma estrutura como essa, comece a tracionar e você começa a ver, de fato, iniciativas nascendo a partir dali. Então, ali na startup, a gente tem 3 frentes básicas, né? Primeiro, o Hub, que é para fomentar o desenvolvimento de startups que estejam em estágio mais de growth. Nós temos uma EdTech, né? Porque a gente entende que é possível a gente dar uma acelerada nesse desenvolvimento de competências e habilidades para esse mundo, que exige hoje, né, da gente conhecimento, competências e habilidades adequadas. E Health Tech. Por quê? Porque faz parte da nossa missão como SESI, então a gente entende que também a gente pode fomentar negócios ligados à saúde. Então, hoje na startup a gente tem essas 3 frentes. Mas de fundos para startup, com frente para a Afonso Pena, a gente tem o nosso Centro de Inovação em Saúde e Segurança do Trabalho, o CIS do SESI. Inclusive, um dos nossos pesquisadores estava na França agora, estava fazendo uma apresentação em Paris de um trabalho que a gente fez e foi desenvolvido aqui no Mato Grosso do Sul e que já está sendo até disponibilizado a nível nacional para a rede SESI no Brasil inteiro. Então, eu acho que esse olhar do SESI, né, do Sistema Indústria, para que a inovação ela esteja disponível, de fato, para o ambiente de negócio, para o empresariado, para as pessoas, para a sociedade, de uma forma geral. Acho que, de uma forma geral, é isso. Só para não perder o embalo aqui, isso tudo começa lá na base. Então, hoje, o SESI tem 7 escolas de educação básica, né? Estamos indo para 10 escolas. A gente já tem algumas parcerias firmadas com alguns municípios também, para que a gente possa levar a metodologia SESI para algumas redes municipais, né? Para a gente poder ter mais amplitude, para a gente ter uma base de pessoas formadas com competências e habilidades adequadas ao mundo do trabalho atual. Muita base de tecnologia, mas o que a gente diz é que nós estamos muito preocupados em formar pessoas com capacidade de realização. É isso que diferencia um profissional de um grande profissional no futuro. A carreira se faz de pessoas que conseguem fazer as coisas acontecerem. Com ética, né, com respeito às pessoas, com proatividade, com iniciativa, tudo o que envolve. Show. Quando a gente fala dessa base, meu presidente Márcio, a gente está falando que... porque tecnologia, inovação, né? E agora eu quero voltar naquele assunto lá, né? Nós já falamos sobre esse tema de estar em tudo, estar no nosso dia a dia. Mas também está muito longe da realidade da grande população, né? E o trabalho da Fundec também passa por isso, né? Puxando o gancho também do Regis, tudo faz parte de uma estratégia que não começou agora, tá? Com o governo do Estado, a estratégia vem de 8, 7 anos, uma estratégia que vem mudando. E em 2019 teve uma reunião com todas as fundações de amparo à pesquisa do país, qual a Fundec estava presente, eu estava presente lá também, e foi uma decisão de investir nesse caminho do empreendedorismo tecnológico. Para começar a fazer isso, agora 5 anos após, teve que começar uma revolução que começa educacional, que é na base. Então, por isso, nós criamos o PICTEC, que é o Programa de Iniciação Científica e Tecnológica, que é para as escolas públicas do Estado, e junto com o Instituto Federal e a Escola Militar, Colégio Militar. Então, são 1.000 bolsas que são colocadas todo ano para esses estudantes de 15, 16 anos, para que eles comecem na base. Como chama, por exemplo? PICTEC. Então, os alunos das nossas escolas estaduais, a gente vai lançar daqui a uns dias, vai lançar o PICTEC 4 já, o edital, tá?
Então, o professor ele ganha uma bolsa para acompanhar mais 4 alunos que ganham bolsas também e desenvolve um projeto científico nas suas escolas, na sua comunidade. Aí que está, a gente tem que levar a ciência onde o povo está. E você começa levando a ciência para todos. Né? Para todos. Começa com ciência e cidadania. Começa falando com a comunidade, nas escolas, os alunos já abraçam aquela causa, já levam a transformação. Eu nunca vou esquecer de um grupo de uma professora indígena e mais 4 alunas indígenas de Miranda que estavam apresentando um trabalho lá na FETEC, que é a Feira de Ciência e Tecnologia da UFMS, isso o ano passado, e elas vieram agradecer, conversar comigo e falar, olha, nós somos comunidade indígena tal, agradecer o projeto PIC-TEC, o governo do estado, porque isso foi transformador para nós ali. Nós indígenas descobrimos o poder da ciência, a ciência inclusiva. Nós estamos aqui hoje por conta da ciência. Isso é muito legal. Isso é o que faz a diferença, mudar as pessoas ali. E isso vai ter impacto nos pais, na mãe, na comunidade. Aí você começa a conquistar as pessoas para que elas abracem a ciência e a tecnologia como cidadania e inovação como cidadania também. E aí começa, porque a gente coloca a bolsa também para graduação. Nós lançamos agora recentemente um edital para bolsas para graduação, mais que todo o governo federal junto, tá? Todo o governo federal tem um X de bolsa, nós bancamos mais que todo o governo federal, porque é importante ter esses alunos de iniciação científica na graduação, trabalhando já com as estratégias também do Estado, tá? Todo mundo está trabalhando com estratégias daquelas áreas prioritárias. Aí tem bolsa de mestrado, tem doutorado, tem pós-doutorado, porque é uma trilha. É uma trilha. E aí, como conquistar a população? Nessa trilha também. Aí com projetos. Aí agora, esse ano, a gente lançou o primeiro edital de extensão. O que é extensão? É levar a pesquisa para a comunidade. Então, a extensão agora, a gente já também lança edital de pesquisa e de extensão. Não adianta nada ficar na prateleira da universidade. Tem que transpor e chegar na sociedade. Só assim. E uma conversa, aproveitando o gancho que eu estava na Itália agora, né? Acho que todo mundo sabe. Eu estava na Universidade de Bolonha, que é a universidade mais antiga considerada mais antiga da história, tal. Tem a Universidade Árabe também, que é mais antiga, mas na Europa ela é mais antiga. Essa de Bolonha foi fundada em 1088. E lá eles falaram muito claramente, tudo que a gente faz aqui, nessa universidade, ela tem que gerar impacto na sociedade ou impacto no mercado. Então, o que a gente faz aqui não é desconexo com nada. E é a universidade mais antiga. Então, qual é o caminho correto? É esse. Não tem como falar, né, Regis? A conexão com o mercado está pronta, não precisa inventar. A gente trabalha aqui com a indústria, eles trabalham lá com a indústria automobilística, trabalham com a comunidade, trabalham com a agricultura familiar, todo mundo junto, interconectado. Trazendo a necessidade de fora, não de dentro para fora, mas de fora para dentro. Colaborativa, a construção é colaborativa, porque a demanda está colocada, e aliás, falar em inovação só nasce de colaboração. E aí, o que o Estado faz? Ele dá um empurrãozinho, mas ela só vai, o Estado dá o primeiro empurrão, mas ela só vai se efetivar o ecossistema se a sociedade vier junto. Se a sociedade não vier junto, aí vira um sistema parasitário e não legal. Por isso que a gente fala, que com o Regis aqui, que é o mercado, representa aqui a indústria, quando vem o ecossistema desse jeito, é que está todo mundo junto. Aí funciona. De novo, né? E ao longo do tempo, né? A gente precisa de novo começar lá atrás para poder colher lá na frente, né? De novo, alguém tem que dar o primeiro passo, porque daí que tem? Trabalhamos no letramento, que é a educação, bolsas para educação, é uma educação que se faz. O outro passo também é preparar os ambientes de inovação, aí é um outro passo, por isso que a Fundect veio e lança um edital de ambientes de inovação, porque as empresas vão nascer. Se as pessoas são capacitadas, criam ideias, as empresas nascem, mas onde é que elas vão ficar? Tem que ter um ambiente que os acolha. O ambiente de inovação ali do Startup FIEMS, do SESI FIEMS, é um modelo disso. É um acolhimento de empresas que dá orientação para que ela cresça. Agora tem que ter outros ambientes, como tem o Living Lab do Sebrae. Isso também, como que é uma referência também. Isso, tem outros dentro das universidades. E aí a gente vai, agora, por meio desse digital, serão vários ambientes, nós vamos fomentar esses ambientes para que eles acolham essas empresas nossas. Quem sabe daqui a pouquinho não temos nossa Apple, nossa Amazon, nossa Microsoft. Só tem um jeito da gente saber, fazendo. Né? Investindo, fazendo. Doutora Kemi, quais são os principais desafios? Como que a gente pode entender os principais desafios dessa adoção da tecnologia no setor público junto com o privado, esse trabalho em conjunto? Então, até pegando um gancho do que o Regis e até o Márcio colocou, essa necessidade de articulação da academia, da universidade, com o setor privado, com a administração pública. Porque é muita gente, né? Então, essa articulação aqui, né? ela é fundamental para se promover a inovação. E isso ele está sendo facilitado com o novo marco legal.
O marco legal da Ciência, Tecnologia e Inovação, a Lei 10.973 de 2004, ela veio justamente para viabilizar toda essa articulação do poder público, porque justamente o Brasil hoje ele ocupa até uma posição de destaque na produção científica, né, de artigos científicos, mas isso não estava chegando na sociedade, na indústria. Então, esse elo ele estava dificultado porque a legislação ela não permitia. E por isso o marco legal ele veio trazer toda essa gama de possibilidades, né, na linha que o Regis até falou, de fazer essas articulações entre todos esses atores para poder chegar, inovar, produzir realmente novos produtos, novos serviços e atender todas aquelas demandas que a sociedade tanto clama. E aí a gente consegue, talvez assim, sintonizar todo mundo, colocar todo mundo na mesma página, né, Kemi? Porque, obviamente, que são várias pontas e ligar todas essas pontas talvez seja o maior desafio. Com certeza. E assim, nós vivemos num país de dimensões continentais, né? Então, assim, cada estado tem a sua realidade territorial, socioeconômica, cultural. Então, cabe a cada gestor, a cada governo definir as suas áreas estratégicas de atuação para desenvolver a inovação e, de fato, o desenvolvimento regional. Então, isso vai de acordo com cada realidade, do que vai ser colocado, quais são os problemas, para a gente buscar realmente soluções inovadoras para aquilo que a gente precisa resolver. Perfeito. Regis, quando a gente fala de inovação e fala de tecnologia, não tem como não falar de inteligência artificial. Como é que o SESI entende isso? Como é que você entende isso? Como é que isso está sendo trabalhado lá, principalmente saindo lá da escola, né? Porque hoje esses alunos, né? Que não é bem da nossa época, né, Marcinho? Mas enfim, na nossa época a gente não tinha tanta informação assim, né? Talvez não tinha nenhum décimo de tanta informação que existe hoje, né? Mas ninguém pode reclamar que falta informação. A informação está hoje dada de graça em qualquer lugar. Essa desculpa não existe mais. Acabou. Nós não tínhamos isso daí. A gente tinha que buscar nos livros que tinha, que era o que tinha. Me falaram e é difícil na nossa época, não é do nosso tempo, mas me falaram que tinha Barça, tinha umas coisas diferentes, né? Mas enfim, eu não lembro disso. Não, a Barça... assim, no museu. Eu peguei um pouquinho do final da Barça, assim, tal. Era criança, peguei essa... Eu lembro, tem uma vaga lembrança. É isso, uma vaga lembrança. Regis, esse desafio da inteligência artificial. Sim, inteligência artificial, ela veio e está posta, né? Então, já assim, está aí, né? Já está aí. Não tem o que se discutir. Todo dia você vê alguém te trazendo uma sacada nova baseada em IA, né? Seja uma solução para montar uma apresentação, seja uma solução para criar um vídeo, seja fazer uma solução para ata da reunião, para revisar. Então, assim, você não se fala mais em questionar, né, inteligência artificial, falando aqui de uma forma bem simplória, né, Márcio? O ponto é o que você vai fazer com ela, quais são as boas práticas que você vai adotar utilizando o recurso da inteligência artificial. Então, nós, no SESI, a gente já tem utilizado, nós temos utilizado a inteligência artificial em algumas aplicações práticas do negócio. Então, quando a gente está falando de inovar, a gente olha muito para fora, a gente tem que olhar para dentro também. Então, vou dar alguns exemplos. Nas nossas escolas, hoje, a gente tem o SESI Aprova Mais, né? Apesar da gente falar que a gente está formando um cidadão para ser um profissional de grande valor no mercado, e isso envolve muito mais do que passar num vestibular, por exemplo, mas esse é um passo que na vida do cidadão, né, brasileiro, sul-mato-grossense, isso faz parte da nossa cultura, inclusive. Se você quer passar no vestibular, você tem que se preparar. Se você quer ir bem no Enem, você tem que se preparar, e hoje as fórmulas estão aí que a gente já conhece. Então, o que a gente fez? A gente criou o SESI Aprova Mais. SESI Aprova Mais é uma solução baseada em inteligência artificial, que ela vai individualmente, aluno por aluno, identificando gaps de aprendizado e entregando para ele conteúdo e questões em novos ciclos, né? Semanalmente eles vão fazendo ciclos curtinhos. A jornada do conhecimento. De provas, né? de avaliações, para que ele possa chegar no final da jornada dele e ter um bom desempenho numa universidade. Só para você ter ideia, a gente pilotou isso no ano passado numa escola nossa do interior, em Aparecido Taboado. Dos 17 alunos que nós temos na escola do terceiro ano do ensino médio de Aparecido Taboado, 14 passaram em universidades públicas. Então, estou dando um exemplo de coisas práticas. Você quer ver uma outra adoção de tecnologia usando inteligência artificial que a gente tem feito? Nós
no ano passado a gente fundou um projeto que aí eu acho que é uma iniciativa que tem a ver com o que a gente estava falando há pouco, sobre convergir esforços para um propósito, para um bem comum, que é o Comitê Empresa Escola, que é o SEMP, que vocês já conhecem. Ele nasceu de uma dor da nossa sociedade, que é o setor produtivo não conseguir encontrar pessoas adequadamente formadas com competências e habilidades para atender seus postos de trabalho. Né? E aonde que estava o problema? O problema estava entre que o setor produtivo não conseguia conversar com a academia para que a academia pudesse fazer as entregas adequadas. Nós fomos para a Alemanha, a gente conheceu o modelo do sistema educacional alemão, agora mais recentemente a gente esteve na Ásia, a gente esteve em Singapura, a gente esteve na Coreia, a gente esteve no Japão. Né? Isso confirmou o que o modelo do SEMP, do Comitê Empresa Escola, tem sido construído aqui, com todas as diferenças e adequações, porque são ambientes completamente diferentes. Lá você tem poucos agentes educacionais, aqui a gente tem muita gente que faz educação. Mas a inteligência artificial dentro do Comitê Empresa Escola hoje, ela tem ajudado a gente a dar vazão nas demandas que o setor produtivo tem jogado para que esse grupo de trabalho educacional possa tratar. Então, os segmentos empresariais, né, industriais que estão lá, quando eles têm uma demanda a respeito de algum cargo, alguma função, ou algum desenvolvimento que eles precisam, eles vão adotar um formulário específico para isso. Isso vai ser tratado por uma inteligência artificial, isso vai cair num GT, num grupo técnico, que vai avaliar o que a inteligência artificial já apresentou como possíveis soluções educacionais e vão chegar a uma conclusão para que as trazendo para nossa realidade possam desenvolver seus produtos. Eu tive a oportunidade de participar já lá através do Instead, né, do nosso SEMP. É fantástico, porque a dor... direto é o que o Márcio estava falando lá também, né? A dor lá, o que o mercado está sentindo, né? O que está precisando, o que está faltando, e a gente, quanto, digamos, instituições, o que nós podemos fazer imediatamente, né? Não é algo, não, é imediatamente. E aí, para essas ações, a Fundect lança um pacote, por exemplo, né? A Fundect lança um pacote com 22,4 milhões de investimentos em bolsas e pesquisas. Esse é o pacote mais recente, né, que a gente lançou. Para dividir um pouco do pacote, mostrando as estratégias. Tem vários dentro desse pacote. Tem vários, né? Eu citei já um que é o Iniciação Científica para Graduação. Agora vamos falar do... para graduação, que a gente colocou aqui no valor de 5 milhões. Tá. Tem bolsas também para... Aí é importante chamar de bolsa PQ, Produtividade e Pesquisa. Por que eu vou dar a bolsa para quem já tem produção alta científica? Que é o que a gente está lançando também, esse novo edital. A gente está com o CNPq. Esse é o que vai para o pessoal da Bélgica também? Não, esse é um outro. Esse da Bélgica já te falo, da Bélgica já te falo agora. Tá, da Bélgica, eu tô aqui é só também. Olhando aqui, tem um monte de coisa aqui. O PQ, que é você também dá bolsa para aquele que já tem uma produtividade alta, você mantém ele na produtividade alta, ele consegue captar mais recursos para o Estado, porque ele está mais apto a competir no exterior e no Brasil, porque ele é aquele pesquisador de elite. É importante também. Então, a gente trabalha com a graduação, trabalha com esse pesquisador, trabalha com outro edital que é o PDCTR, que é o que a gente chama DCR, que é um programa de desenvolvimento científico e tecnológico regional para atrair os doutores para o Estado e manter os que já estão aqui também, com recursos, também com bolsas, com recursos. Com a Bélgica, é uma cooperação que a gente tem para propiciar pesquisas conjuntas com o país, com o país. Esse é um exemplo que a gente já faz também. Uma parceria. A gente já faz também com a Itália, que é o MAICI, com o MAICI, que é o ministério da... Eu estive lá no MAICI na Itália, no ministério deles também para falar sobre isso, a gente assinou. E a gente assinou também um acordo com o Conselho Nacional de Pesquisa da Itália. Agora, nossas universidades sul-mato-grossenses poderão ter acesso direto às pesquisas e aos tratados e ao financiamento na Itália. A gente já tem um trabalho com o Canadá, a gente faz várias coisas, tem com a Inglaterra, tem... Então, esse caminho é um outro passo, né, Regis? Internacionalização, porque a gente sabe que tem que ter esse contato, esse intercâmbio, trazendo esses profissionais para o Estado e também levando para fora para criar um crescimento do conhecimento conjunto. Então, você também avança, assim, com intercâmbio. É por isso que quando o Regis trouxe o assunto do SEMP para a mesa, né, para o centro da mesa... isso é fundamental, e aí a Fundect ajuda através, porque de fato, trazendo essa necessidade para a prática, né? Saindo da teoria, né, Márcio? Porque a gente ficava muito na teoria, né? Um dia nós vamos ser, um dia
embaixadores do gerúndio, né? Seremos, estamos desenvolvendo, estaremos realizando, estaremos analisando. Então, não dá mais tempo. Não dá mais tempo hoje, Jean. Você tem que fazer agora. A transformação, ela começou, tem que ser agora. Ela é muito rápida. E aí, ele falou muito bem da IA, inteligência artificial. Ela realmente vai trazer essa evolução mais rápida ainda. O que a gente esperava em questão de 5 anos, agora em 5 meses. Daqui a pouquinho é em 50 dias. Então, é muito rápido, porque as ferramentas estão postas. E aí tem a corrida também computacional. Você tem os supercomputadores, tem a computação quântica. O Brasil tem o supercomputador, que é o Santos Dumont lá, que trabalha com 5 petaflops, né? Explicar o que é petaflops. Petaflops são 5... Petaflops são 5... ele trabalha com 5 quadrilhões de ações por segundo. Esse é o tal do petaflop. E vai aumentar para 17 petaflops. Então, o Brasil já tem o maior supercomputador da América Latina. Sabe quantos petaflops tem lá o da Itália, o Leonardo, que chama-se Leonardo, o computador deles, supercomputador Leonardo? 250. Será que eles estão à frente da gente? Bastante. Então, a gente tem que ter a referência. Mas eles não conhecem Santos Dumont. E não temos de petaflop, então. E daqui a pouquinho tem ainda a computação quântica, que vai ser um outro salto ainda muito maior, para dar velocidade maior, que a gente nem sabe como é que vai... Porque quando você tem uma China mudando a base supercomputador para computação quântica, alguma coisa está acontecendo. Então você vê, existe uma corrida. De bobo. Não, a corrida espacial nossa, desse momento, é a corrida da inteligência artificial, corrida computacional. Sensacional. Antes do meu cérebro queimar, o meu PC 386 queimar, eu gostaria de fazer uma pausa, porque esse é o momento agora que a gente recebe aqui o nosso patrocinador, o nosso parceiro do Café com Negócios e parceiro do Podcast com Negócios, que é o Tomás Lanches. Nossa. Lá do nosso amigo Zezo, ele manda em toda a gravação. Eu sou cliente há décadas. Eu ia te apresentar, a gente não conhece muito. Quem? Né? Não, quem? Tomás? Eu conheci ele também, assim, é uma lenda. Esse aqui, para você que não conhece, está assistindo nosso podcast, ou está ouvindo nosso podcast, esse é o Tomás Lanches. Kemi não vai lá muito também, o Regis não passa lá. Né? Nunca, né? Nunca. A gente, né? Se você não passou, não veio em Campo Grande ainda. Agora aqui. Eu costumo dizer para o Zezo lá, eu falo, Zezo, a nossa esfirra ela é internacional, porque todo mundo que morou em Campo Grande, quando vem alguém aqui, você pede para levar, né? Você vai em Campo Grande, em vez de levar cachaça, é levar esfirra. Isso aí. E quem vem em Campo Grande a primeira vez, normalmente a gente leva lá, não preciso te mostrar a esfirra. E o jeito de pegar a esfirra, de pagar a esfirra. E o jeito é o único. Ele confia no cliente e dá certo. Né? É o primeiro... Mas, enfim... Ele foi inovador, né? Ele foi inovador. Depois eu vou contar a história, por que ele fez isso, como é que ele fez isso, essa ideia lá em 1900 e nada. Enfim, mas esse é o nosso lanche. E eu também quero agradecer a nossa Busy Água de Coco, Água de Coco Integral, que também é parceira, fora Office Formato, no nosso escritório aqui, os nossos parceiros... Casa das Cores, enfim, são todos os parceiros que estão aqui nas logomarcas atrás. Eu não quero falar todo mundo, senão a gente vai ficar aqui e aí eu posso cometer o erro de esquecer alguém. E dando esta pausa, eu queria voltar no assunto, principalmente nesse assunto que é muito importante, que é essa, digamos assim, que você falou, Márcio, essa busca, essa corrida, né, através da tecnologia, sem esquecer da base. Por ser um país continental, Kemi, a gente tem esse desafio que nem todo mundo está na mesma página, né? Nem todo mundo está sintonizado. E como é que quando a gente olha para o nosso estado, que é um estado com baixa população, né? Nós temos uma população pequena no nosso estado, relativamente aos outros, né? Ele também ela é muito distante uns dos outros. Como é que o poder público pode ajudar, ou como é que a gente pensa nisso quando a gente fala em desenvolvimento do setor público junto com tecnologia, olhar para um estado tão diferente como é o nosso e tão desafiador? Eu acho assim, a pesquisa ela pode acontecer em diversas áreas. Nós temos aqui a questão do agronegócio, nós temos questões ambientais, o próprio Pantanal, os problemas com as queimadas, temos a questão do desenvolvimento de medicamentos para animais. Existem assim muitos problemas os rios, peixes, enfim, tudo isso pode ser solucionado, pensado, né, por tecnologia, com soluções inovadoras, utilização de startups. Acho que o poder público ele pode ser ele pode estimular essa mudança até de um mercado e criar um novo produto ou um novo serviço, porque o poder de compra estatal ele é muito relevante. Tem um levantamento do BID que cerca de 15% do PIB dos países da América Latina e Caribe são gastos com compras públicas.
Então, isso, assim, é muita coisa. Todo esse dinheiro que é gasto pela administração pública nas compras e nos serviços, na aquisição de serviços para a administração pública, você pode fomentar a inovação aí. Comprar soluções inovadoras, fazer encomendas tecnológicas, tudo isso também veio propiciado com o novo marco legal da ciência e tecnologia. Mas assim, eu entendo, mas eu entendo o que você está dizendo, mas eu queria que você desse um exemplo na prática do o marco que ele veio para transformar mesmo. Eu queria um exemplo peraí, ó. Olha a inteligência artificial. Ela também quer saber essa resposta. Na prática, como ele transformou de verdade o nosso dia a dia? Porque era muito distante, né? Essa questão, de novo, essa questão do público para chegar até na minha mesa de trabalho ou na minha mesa de estudo. Ele veio para regulamentar. E não só para regulamentar, para mostrar o caminho, né? Sim, é que ainda falta um pouco de conhecimento e até um pouco de, vamos dizer assim, coragem para os gestores realmente se aproveitarem de todo esse arcabouço normativo que existe. É um mundo de oportunidades, né? Existe muito. E assim, justamente por isso que a gente precisa conscientizar, né, e ter também essa conversa com os órgãos de controle, porque o gestor ele tem sim meios para poder inovar, para poder comprar soluções novas para os problemas existentes, né, e trazer outras questões. A compra pública de solução inovadora, por exemplo, que veio uma nova modalidade de licitação, ela permite que o poder público possa contratar algo que está ainda em desenvolvimento e que aquilo pode, geralmente, e muitas vezes pode acontecer um fracasso, mas o poder público pode pagar, inclusive por isso. Então isso na prática. Então é uma quebra de paradigma. Isso era impossível a gente falar de um assunto desse. Não, era impossível, justamente. Trazendo aqui para algo mais recente, na época da pandemia, a compra da vacina AstraZeneca ela veio por um processo de encomenda tecnológica. Ela ainda estava nos estágios finais de desenvolvimento. Ou seja, o produto final não existia. Em tese, poderia até não ter surtido o efeito desejado. Mas a administração pública, né, na época, a União, conseguiu comprar essa pesquisa ainda, né, nos estágios finais de desenvolvimento, para adquirir a vacina que a população precisava. Isso por quê? Porque a legislação veio permitir. Porque antes do marco legal, isso não era permitido. Entendo. E quando a gente fala isso, trazendo para a nossa realidade, a gente pode expandir para todas as áreas, por exemplo, do nosso estado, que vai desde o agro até a tecnologia, enfim, startup falando, tem muita coisa para se fazer, né, Kemi? Tem muita oportunidade para se fazer. Ou seja, eu preciso, de fato, olhar e conhecer muito mais sobre o assunto, né? Porque o marco legal, ele, olhando de fora, dá até um pouco de medo, assim, né? Porque é um assunto muito complexo. Por exemplo, eu sou empresário. Fica muito distante da minha realidade quando a gente fala desse assunto, né? Agora lá para o César, para o Regis, talvez fique um pouco mais fácil, né? Mas como eu transformo esta oportunidade ou então essa regulamentação de fato no meu dia a dia, como é que eu trago ele para a mesa? O grande desafio hoje é trazer o marco legal para a realidade, para o empresário como você. Porque fica distante, ele não fica distante. Ele, na verdade, ele é uma ferramenta a seu favor para você fazer uma interação melhor com o setor público, e o setor público também tem que usar a ferramenta bem para fazer. Porque, por exemplo, pode sair uma solução tecnológica, um software de inteligência artificial que ninguém pensou ainda, e de repente a gente pode investir diretamente naquilo, porque como é que eu vou abrir uma concorrência para aquilo? O Estado ele faz a seleção ali, mas vai investir naquela solução que pode ser solução de várias outras também. Então hoje isso é possível também, assim, é um modelo que é possível. Assim como o modelo do Estado, quem quer pensar que um dia uma Fundect ia conseguir passar dinheiro para uma empresa, por meio de subvenção econômica, para ela, que alguém está começando o seu negócio? A gente faz isso hoje. Foi falar de programas, Centelha faz isso. Seleciona todo ano 50 empresas que recebem R$60 mil, mais R$26 mil em bolsas, para começarem seu negócio. É o governo, junto com o governo federal e do estado, concedendo recursos para alguém abrir empresa. Quando é que você ia pensar que isso ia acontecer? Há 10 anos. Isso acontece hoje. Então, já está acontecendo. Agora eu vou abrir um edital daqui a um mês, ou daqui... vou avisá-lo, claro, que vai ser o Tecnova. A gente vai conceder R$500 mil para empresas inovadoras do estado de Mato Grosso do Sul. Para cada empresa, serão 30 empresas selecionadas. Sensacional. Então, quando é que você pensar que não é um banco, não é um empréstimo, é uma concessão para você desenvolver um produto, uma solução, um serviço, um processo, alguma coisa inovadora. É essa que é a ideia.
Esse que é o impulsionamento. E a FINEP, agora falar de FINEP, que é o órgão federal, trabalha com esse que a gente chama de não reembolsável e reembolsável. Eles também têm empréstimos a juro muito pequenininho para empresas inovadoras, para que elas já passaram por esse período, já estão maduras o suficiente, receberam dinheiro de governo, agora você tem que avançar e acelerar, né? Você tem que ter o growth para ir para frente. E aí tem esse valor maior. Então é todo um conjunto, é um pacote. O Estado também, junto com o governo federal, o Estado do Mato Grosso do Sul faz um pacote para investir nas empresas agora, a gente vai precisar fortemente, porque desse leque todo, dessa quantidade, são muitas empresas. A gente espera que floresçam empregos, floresçam várias outras soluções, gerem renda, gerem arrecadação, é o bem para a sociedade e o Estado vai ter o seu mix aí de ecossistema bem formado. E quando a gente pensa nesse mix de ecossistema bem formado, também tem aquele mix que a gente nem imagina, porque a inovação parte disso, né? Tem muito algo que você falou agora há pouco, né? Vai saber. Vai saber o que vai sair daí, né? Assim, tem como saber, né? No Centelha tem empresas, por exemplo, que já criaram uma forma de extração de produtos do cerrado para criar cosméticos orgânicos com frutos do cerrado. Então, a forma de extração é um produto também. Tem gente que trabalha com... eu lembro da empresa que é o VR Virtual, que ela coloca um óculos virtual, mas é voltado para crianças autistas, ou seja, para a criança poder entender mobilidade, ele simula o virtual, dá mobilidade e o treinamento e ajuda aquela criança a se libertar. Ela dá a possibilidade daquela criança interagir melhor junto no ambiente seguro. Isso é inovação também. Então você tem entre outras soluções, eu tenho que falar, tem uma empresa também que ela chama-se Bruaca, que ela trabalha com produtos de artesanato do Pantanal, com mulheres artesãs do Pantanal, ela congrega esses produtos e, por exemplo, numa delas, tinha um grupo de mulheres que trabalhava catando iscas lá no meio da lama mesmo, tá? Elas começaram a produzir artesanato, saíram diretamente da lama, elas ganhavam R$300 por mês para catar isca e ganham agora R$8.800 numa semana. Isso é uma transformação, isso muda a vida da família delas, da comunidade. Né? Então é um produto, são uma empresa que congrega os produtos do Pantanal. Então o nosso empreendedor de Mato Grosso do Sul é muito inovador, tá? É criativo. Nosso pesquisador também da ciência, nosso pesquisador das universidades é muito bom, criativo. E os nossos atores, órgãos do Estado também, do Estado e da sociedade, como aqui a FIEMES, como o SEBRAE, como a FEComércio, e são todas parceiras, FamaSul também, são todas parceiras dessa transformação. Não podemos esquecer do nosso amigo Marcelo lá, que também claro, é um Marcelo transformador, né? Sim, Marcelo é amigo. Não para, né? Não para. Não, o agro não para nunca. Ele só não vai na aula de bike, mas ele não para. Tá? Então vamos mexer. Vamos convocar ele para comparecer. Partindo para a reta final do nosso podcast, eu gostaria que você trouxesse para a gente, Regis, não só as considerações finais, mas o que vem de novidade por aí do SESI, do nosso SESI Mato Grosso do Sul, que é uma referência, né, no nosso país e também é um agente muito importante nessa transformação, né? Dia a dia, aluno a aluno, empresário a empresário. Eu sou da escola SESI, eu fui aluno do Senai, né? Eu venho lá do Sistema S do mecânica de automóveis na época, que o carro ainda era carburador ainda. Você vê que o negócio tá feio. Boa. Eu já vi isso no museu também. Eu já vi no museu. É o menino. É impressionante. Novidades, o que vem por aí e as considerações finais, por favor. Ouvindo um pouco do que o Márcio estava falando agora, eu acho que esse olhar para fazer a transformação social, acho que é o que eu posso destacar agora como uma novidade que a gente tem investido. Dentro do SESI, o nosso braço de cultura e inovação social, né? A gente traz o conceito de inovação social que sai daquela perspectiva de assistencialismo, né? E tenta, de alguma forma, gerar algum tipo de transformação e de inclusão de agentes, né, ligados especialmente à cultura, à economia criativa e similares, digamos assim. Então, esse nosso núcleo de cultura e inovação social agora desenvolveu, e aí é mais uma oportunidade a gente construir iniciativas, né, em parceria com o governo do estado. Por isso esse alinhamento é tão importante, por isso esse diálogo é tão importante, onde a gente está criando o edital da indústria criativa. Então, de um lado, agentes criativos, designers de qualquer área da cultura ou da arte,
Pode ser um cara que trabalha com decoração de interiores, pode ser o cara de moda, pode ser o cara até de alimentos, pode ser um pesquisador que tem uma pesquisa interessante e que não conseguiu transformar isso de fato em produto. Então, de um lado, essas pessoas... Essas mentes brilhantes. E do outro lado, a indústria. Então, o edital, a proposta é que o projeto ele tenha essas propostas de design sendo transformadas em produtos com escala, né? A gente viu isso na Coreia. Quando você fala de K-pop, por exemplo, o coreano identificou que ele não adiantava mais vender televisão da Samsung. Ele precisava vender o conteúdo que vai dentro do celular da Samsung, por exemplo. Então, por que a gente não, como Mato Grosso do Sul, a gente não pode pensar globalmente? Por que a gente não pode pensar através de uma iniciativa como essa e outras que vêm por aí, em inovação social, transformando o que a gente produz de valor aqui dentro do nosso estado em algo que o mundo pode admirar e pode comprar? Então, se a gente está unindo... Não é só vender a erva mate, é transformar o que a erva mate, o mundo, o ecossistema da erva mate em conteúdo para ser consumido. Não só o produto, mas o conteúdo também. Exatamente. Então, eu destaco esse, né? E uma frente muito importante na área de suporte à gestão de capital humano. Agora também a gente está usando inteligência artificial para isso, inclusive, porque a maior parte das empresas elas não tem áreas estruturadas de RH e gestão de pessoas, né? A maior parte delas faz do jeito que a grande maioria não tem. Então, precisa de um suporte. Então, a gente desenvolveu uma plataforma onde essas empresas que não têm estruturas robustas de RH, elas podem fazer um diagnóstico em 26 dimensões de desenvolvimento de gestão de capital humano, analisar o seu nível de maturidade, que vai desde inclusão, diversidade, programas de benefícios e por aí vai, e tomar a decisão de aonde ela quer fazer o investimento conforme a sua cultura, seu bolso, a sua realidade, principalmente. Então, essa frente de suporte às empresas na área de gestão de capital humano também é mais uma frente interessante que a gente tem aí. Ou seja, impensável isso, né, antigamente, para a gente poder ter acesso a isso, os pequenos, principalmente os micro e pequenos empresários, né? Isso fica muito distante da nossa realidade. E assim, só para fechar, eu acho que a gente só está conseguindo fazer isso porque, felizmente, a nossa diretoria, né, presidente Sérgio Longen, tem entendido isso como sendo um caminho para o desenvolvimento do setor industrial no nosso estado. Se a gente não tiver esse tipo de sacada, esse tipo de movimentação, a gente vai continuar fazendo a mesma coisa, não vamos ter os mesmos resultados, não vamos sair do lugar. Então, aqui também deixar um agradecimento para a nossa diretoria aí. Fechado. E deixar à disposição. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais, fazer uma visita, estamos lá à disposição. Esse foi meu amigo Regis Pereira Borges, superintendente do SESI Mato Grosso do Sul. E está à disposição, né, Regis? Se alguém precisar tirar dúvida, enfim, é só entrar em contato com o nosso SESI ou com a nossa startup na Barão ali, né, na frente do Belmar Fidalgo ali, falar com o nosso amigo Odilon lá e com toda a equipe que está lá também. Para dar continuidade nesse encerramento, eu gostaria que a minha procuradora do nosso estado de Mato Grosso do Sul, Kemi Maro, falasse dessas suas considerações finais no podcast. Assim, acho que para fazer um fechamento de tudo que foi dito, é só assim, registrar que o papel do Estado ele pode ser muito amplo, não só no investimento, desde aquela pesquisa básica e aplicada que a Fundect faz muito bem, lançando os editais e tudo, mas também promovendo as infraestruturas e as redes de inovação. A gente tem que implantar essas redes de inovação. Todo o ecossistema. Fazer esse ecossistema funcionar, essa articulação, utilizar dessas parcerias, principalmente com o Sistema S, e todo esse movimento para poder realmente gerar os novos produtos, os serviços, e o Estado ele tem condições de promover uma política pública estratégica, direcionada e fomentar tudo isso que o Estado precisa. Kemi, só para aproveitando a sua fala, me veio à mente isso, eu já tinha pensado antes, mas eu me perdi em tanto assunto, né? Porque é muito assunto na nossa mesa aqui, é muito conteúdo. O nosso estado, ele deixa de ser um estado burocrático para ser um estado mais pragmático, mais ativo, eu sinto que o nosso estado é um estado menos burocrático, menos pesado, ele é mais leve, mais rápido nas ações. O que você imagina disso?
Sim, eu acho que esse é o caminho. A inovação ela também está dentro da gestão pública, desde a digitalização de processos, utilização até de inteligência artificial. Essa rapidez, né? Sim, tudo isso está sendo implementado dentro, inclusive, dos processos no poder público. Então não é só uma impressão, ela vem acontecendo Acontece, vem acontecendo sim. Esse é o futuro, não tem, é um caminho sem volta. Não tem, isso é uma passagem só de ida, né? Com certeza. Obrigado pela sua presença. Obrigada eu pelo convite. Fechado. Márcio de Araújo, meu diretor-presidente. Vamos lá, amigo. Uma honra ter você aqui. Obrigado. Ter vocês aqui, né? Esse time todo. Mas aí, para fazer o fechamento nosso, eu gostaria que você fizesse o fechamento. E se tiver mais alguma novidade que você não podia contar e queira contar agora, fica à vontade. Que nós estamos aqui só anotando só o que. Ninguém vai ficar sabendo. Não, é só entre nós. Só entre nós. Primeiro falar que tudo isso acontece quando você tem um governo organizado, que começa lá atrás, você tem o Reinaldo Zambuja, você tem um caminho que é feito, o Rido já era secretário de governo, hoje ele é governador. Todo, né? Então o time ele vem já no estado que se organiza, se prepara, tem uma visão de futuro, olhando no presente. Então o time do governador Eduardo Rido é muito forte, muito técnico. A Semadesc, que é a pasta do nosso secretário Jaime Verruc também, que leva ciência e tecnologia no nome também. Jaime Verruc é o nosso secretário. Se conhece, claro. Bem conhecido. E também a Fundesc, que ela é vinculada à Semadesc, que é esse braço executor. E a gente está executando as políticas de Estado, de inovação, de ciência, tecnologia. E aí a gente falou de novidades. Claro, vai ter um novo challenge ali com o Startup FMs. Todo ano a gente lança por volta de setembro, novembro, tal, até novembro. Chegando, então. Você vai lançar no segundo semestre, lança um challenge aí para empresas inovadoras, juntamente com o Startup FMs, SES ali do Regis e do trabalho muito importante do Sérgio Long também ali na FMs. E aí também haverá, a gente já falei do Tecnova, vamos lançar o edital Tecnova de 15 milhões de reais aqui por esses dias para empresas inovadoras. Então, você tem um pacote de investimento, você empresário que nos ouve, tente, converse, participe dessas oportunidades. Quem sabe você quer desenvolver um produto que não encontra um financiamento, você agora pode fazer isso. Só me corrija aqui, eu vou ter que te interromper. Vai lá. Eu acho que nós nunca tivemos isso na história do nosso estado. O nosso estado é um estado recente, Sim. Mas esse nível e valores e oportunidade nunca foi colocado à mesa assim, né? Nunca foi. E é aí, a primeira vez. É a primeira vez que você tem ao longo... Acesso a isso. Acesso. O Estado ele se transforma, ele está se transformando rapidamente e ele está evoluindo rapidamente. Né? Quando a gente fala, quando o governo fala que é um Estado próximo, inclusive de verde digital, não é à toa. Porque a gente assume a pauta verde, o agroambiental lado a lado, bioeconomia. Aliás, a bioeconomia, que é a bandeira do Estado, ela já gera hoje 4 trilhões de dólares no mundo e vai gerar 30 trilhões até 2040. E quem está à frente? Quem tem o Pantanal? Quem tem o capital ambiental ainda? Somos nós. Quem tem o agro preparado, forte, tecnificado e avançado? Somos nós. Quem que tem o capital, que vai ter cada vez mais capital humano mais avançado? Somos nós. Então, o Mato Grosso do Sul está no centro de uma transformação do Brasil e global, é a nova frente e de um modelo de desenvolvimento diferente do que foi São Paulo, diferente do que foi os outros estados. Nós temos o nosso modelo agroambiental. E aí sim é o passo. A gente vai crescer com as pessoas, crescer com o ambiente, crescer com a tecnologia, ciência e inovação. Esse é o nosso trabalho. Esse foi o Podcast com Negócios, o podcast para falar sobre inovação, transformação do nosso estado. Quero agradecer a todos vocês. Obrigado mais uma vez pela presença. Foi inspirador. E para quem entendeu o recado, as oportunidades estão na mesa. Eu costumo dizer, e eu falo sempre, né? O elefante está na sala, você não está enxergando ele está lá. Esse foi o nosso podcast do Café com Negócio, especial sobre tecnologia e informação. E eu quero agradecer ao nosso governo do Mato Grosso do Sul, porque fazer bem feito para fazer dar certo. Esse é o nosso caminho, só tem um caminho, é para frente. Estamos todos juntos nessa nova jornada do conhecimento, crescimento e transformação. Um abraço a todos e muito obrigado.